Bom, boa noite a todos, né? A live começou aqui. Antes de começar a live aqui com o professor Lucien Terroir, eu queria saber se está todo mundo me ouvindo. Então, se vocês estão me ouvindo, digita aí, estou ouvindo nos comentários para a gente ter certeza que está tudo certo, tá ok? Vamos ver aí se está tudo certo com o som, com o áudio. Vamos esperar aí o retorno, tem sempre um pequeno delay antes da gente começar. Então, enfim... enquanto vocês estão dizendo aí se está tudo certo, eu vou apresentando aqui o professor Lucien. Para quem não sabe, ele é o instrutor responsável pelo Krav Maga no país da Argentina, e a história que ele tem para contar aqui para a gente hoje, as histórias, na verdade, são muito interessantes. Ele treina com o mestre Kobe já há muito tempo. Eu lembro quando eu entrei no Krav Maga, o Lucien ele já era faixa preta, então você pode ter certeza que ele tem muito mais para poder informar aqui do que vocês imaginam, né? Hoje a gente tem muita pergunta legal para ele responder e vamos ver se está todo mundo ouvindo, ok? O Albérico está ouvindo, o Salomão também, muito bom, perfeito. Então, professor, eu queria dar a oportunidade para o senhor se apresentar aqui, tá? Pode ter certeza que não tem nada que eu possa dizer aqui que vai representar a quantidade de informação que, principalmente sobre Krav Maga, que o professor Lucien tem. O cara realmente treina já há muito tempo, treina diretamente com o mestre Kobe, e dizem que quanto mais perto da fonte a gente bebe água, mais limpa ela é, não é verdade? Então, enfim, Exatamente. Pode se apresentar, professor. Boa noite a todo mundo, boa noite para os alunos do Brasil, boa noite para os alunos do professor Carlos Primo, buenas noches a mis alunos que estão aí também. Bom, eu sou o professor Lucien, eu sou aluno do mestre Kobe desde sempre, continuo sendo aluno do mestre Kobe até estando aqui na Argentina. E, bom, eu sou o instrutor responsável pelo Krav Maga aqui na Argentina. Eu trouxe o Krav Maga para cá 10 anos atrás. Se não fosse a epidemia, a gente estava, daqui a 2 meses, a gente estava fazendo a nossa festa de comemoração dos 10 anos do Krav Maga aqui no país. Ela vai acontecer, só vai ser um pouquinho adiada. E é um prazer estar aqui com o professor Carlos Primo e com os alunos dele, com os alunos do Brasil, respondendo aí, falando um pouquinho sobre o Krav Maga, que é o que eu gosto de fazer. Perfeito, professor. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o senhor vamos começar do começo, né? Então, quem fez essa pergunta foi um aluno meu, o José Raimundo, certo? Ele perguntou o seguinte: com que idade você começou a fazer Krav Maga? Essa é a pergunta que os meus alunos me fazem até agora, até os mais graduados ainda estão brigando para saber quando eu comecei, porque eu não lembro exatamente da data. Eu estou até rindo aqui atrás de mim. Eu comecei a treinar com uns 12, 13 anos, se eu não estou enganado. Por aí, foi mais ou menos nessa idade. Talvez 14, mas eu diria 12, 13. Muito bom, começou cedo. Então, meio que o Krav Maga já foi incorporando aí, né? Você cresceu junto com o Krav Maga. E quais foram as principais dificuldades que você encontrou para poder chegar até a faixa preta, assim, vamos dizer, até o nível que você está hoje, né? Teve alguma dificuldade assim? Dificuldade, assim, dificuldade grande, além daquelas dificuldades de treino mesmo, assim, de técnica difícil, tem que treinar um pouquinho mais. Eu nunca tive muita dificuldade porque eu não todas as barreiras que eu encontrei nunca encarei como uma dificuldade também. Foi, assim, o prazer que eu tinha justamente era em superar as coisas que tinham que ser superadas. A academia era perto da minha casa, eu tive a oportunidade de treinar diretamente com o mestre Kobe, de ter companheiros de treino muito bons. As técnicas são fáceis, então não lembro de ter tido, até a faixa azul, pelo menos, de ter tido muita dificuldade com nenhum exercício específico. Então, na verdade, dificuldade, eu diria que não encontrei nenhuma por estar fazendo o que eu gosto, justamente. Perfeito. Agora, essa pergunta, eu vou fugir um pouco das perguntas do José Raimundo, ele fez 8 perguntas, tá? Bom. Eu queria estimular aqui que se alguém quer fazer alguma pergunta nos comentários, pode fazer, tá? Se fizer a pergunta, a Cláudia vai passar para mim. A Cláudia, para quem não conhece, é minha esposa. Ela está aqui do meu lado passando as perguntas para mim. E você pode fazer ao vivo aí, a gente vai passar para o professor. Mas eu tenho uma pergunta que é minha. Já que estava tudo tão fácil para você aí no Rio de Janeiro, do lado do mestre, academia próxima, por que você foi para a Argentina?
Boa pergunta. É porque tava tudo muito fácil. Foi mais ou menos assim. Eu já dava aula no Brasil, já estava dando aula há um tempo. Eu cheguei a ter aluno faixa azul, para calcular mais ou menos o tempo que eu estava dando aula. Eu dava aula na Ilha do Governador, que é a ilha, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é a ilha onde está o aeroporto, o aeroporto, não Santos Dumont, o aeroporto do Galeão. E era perto da minha faculdade, na UFRJ, então também estava muito tranquilo. E o que acontece no Rio de Janeiro e no Brasil em geral é que o instrutor-chefe é o mestre Kobe. Então tá tudo muito organizado já, tá tudo assim, tem a sorte de ter alguém que está administrando o Krav Maga lá, que está fazendo tudo para ele funcionar. E a minha função era ir dar aula e nada muito mais desafiador que isso. E eu estava procurando retribuir um pouquinho mais tudo que o Krav Maga fez por mim, e eu procurei alguma maneira de tentar expandir para algum lugar onde eu poderia, talvez, ter uma influência maior, assim, fazer mais a diferença, quero dizer. Então, eu comecei a procurar algumas cidades fora do Brasil. Na verdade, no início eu estava pensando em ir para o Canadá, mas o problema do Canadá é que era longe para treinar, então comecei a procurar outras cidades onde eu pudesse fazer a diferença, mas ao mesmo tempo eu pudesse estar perto do Rio de Janeiro para poder continuar a treinar no Rio. E procurei Santiago do Chile, procurei Buenos Aires e acabei decidindo por Buenos Aires. Mas o motivo foi esse, assim, querer fazer uma diferença maior para o Krav Maga, levando ele para um país que teria mais dificuldade em ter o Krav Maga se não fosse meu esforço. Entendi. E eu achava que aqui da Bahia para poder treinar já era longe, né? Mas, na verdade, eu não sei se você está mais perto do que eu. A gente deve estar mais ou menos no mesmo tempo de avião, não? É verdade. Sabe, tem que ver, no meu caso, eu penso mais no preço da passagem também, porque para me treinar, esse é o. Mas, enfim, para quem não sabe, amanhã, qual é o horário da Argentina? Às 11 horas da manhã, correto? Às 11 horas da manhã na Argentina e no Brasil também. Perfeito. Amanhã, às 11 horas da manhã, vai acontecer a Masterclass com o Mestre Kobe. Para quem não acompanhou a semana do Krav Maga, para quem perdeu alguma coisa, o Mestre Kobe vai fazer uma palestra, só que em espanhol. Como é que vai acontecer? Ele vai falar em português, o professor Lucien vai estar lá, vai traduzir para o espanhol, e vocês podem acompanhar, tá certo? Quem quiser, a gente vai tentar colocar o link aqui nos comentários, eu vou tentar fixar ele aqui. De qualquer forma, vocês podem se inscrever para poder assistir o Mestre Kobe falando amanhã. Vocês vão poder ver o Lucien também traduzindo tudo para o Mestre Kobe lá. Vai ser muito legal. Certo? Seguindo com as perguntas aqui, vamos com mais uma pergunta do José Raimundo. Né? Tem várias perguntas aqui. Acho que a gente vai passar a live toda falando só com as perguntas dele. Eu vou ter que mesclar, tá? Então tá. Ele perguntou o seguinte, essa pergunta que todo mundo faz para quem é instrutor. Então eu vou jogar para você, que é legal. Hoje você é o entrevistado, então você teve alguma situação de real em que você teve que usar o Krav Maga? Ele já salvou a sua vida, o Krav Maga, de maneira mais prática? Eu sempre falo de duas histórias. Uma que eu acho que é o que representa melhor o Krav Maga na beleza que tem, na simplicidade do Krav Maga, e outra que talvez seja um pouco mais interessante para quem fez a pergunta. Primeira vez que eu tive que usar Krav Maga na vida foi caindo de bicicleta. Foi fazendo rolamento, e eu estava descendo muito rápido uma ladeira e o ônibus foi na minha direção, eu fui para cima da calçada, fiz o rolamento e terminei sem nenhum arranhão, e com certeza, se não fosse o rolamento, eu ia estar bem machucado. Então, eu considero que essa foi a primeira vez que eu usei Krav Maga numa situação real. E, se não, assim, história mais cinematográfica, mais interessante, quando eu era faixa amarela, eu estava na escola, eu estava no terceiro ano, não terceiro ano, não sei, data eu tenho muito problema com data, mas eu estava na escola e foi logo depois de um seminário onde a gente viu defesa de bastão, no seminário, na época que a gente fazia seminário nacional, que a gente ia para hotel, para outro estado, para outra cidade do Rio de Janeiro, para fazer os seminários.
E aconteceu uma briga, eu não estava envolvido na briga, fora da escola, com gente da escola, e alguém da escola chamou mais alguns amigos que vieram com um bastão de beisebol para bater em alguns dos envolvidos. E, bom, quando eu vi isso, eu meti aí no meio da briga, consegui pegar o bastão de beisebol da pessoa que estava batendo mais no cara do meio, tive que bater nele para tirar o bastão, e depois chegou a polícia, não foi alguma coisa que cresceu muito, mas o cara já estava batendo o outro com bastão de beisebol na cabeça, e se eu não tivesse chegado, tivesse esperado a polícia, acho que o dano no outro teria sido muito mais importante. Então, essa foi a segunda situação onde eu tive que usar Krav Maga, uma situação real. E na faixa amarela, é isso? Isso foi na faixa amarela. Eu não tive que fazer a defesa de bastão. O cara estava batendo em outro, então o que eu fiz foi só tirar o bastão dele com algum amaciante no meio do caminho, e foi coisa justamente que a gente tinha treinado no seminário, então considero que foi o seminário que me ajudou a fazer isso. Entendi. Nossa, assim, eu vejo esse tipo de situação, quando acontece com a gente, assim, passa em um segundo, né? Você conta aí, parece que o negócio durou. Bom, o Ricardo Senna está perguntando aqui, Ricardo Senna, meu aluno também, ele é faixa verde, tá? Ele está perguntando qual a característica mais marcante ou importante que seus alunos têm quando eles alcançam graduações mais avançadas. O que você procura avaliar no seu aluno para mandar ele para exame de faixa? Eu acho que é isso que ele quis perguntar, mais avançada. Pergunta difícil, não tinham feito essa pergunta ainda para mim. O que eu vejo muito, assim, não é pela a coisa pela qual eu julgo eles, mas é uma coisa que eu vejo nos meus graduados, em todos os meus graduados, assim, nem tenho que selecionar eles por isso, é uma coisa que eu vejo acontecer naturalmente, a preocupação deles com treinamento, assim, com aperfeiçoamento o tempo todo. Então, de todos os meus faixas verdes para cima, por exemplo, eu sei que eles chegaram lá não pelo tempo de treino, mas por se preocupar em o tempo todo estar treinando, estar melhorando, e eu acho que não dá para ser graduado sem ter essa vontade, sem ter esse prazer em estar melhorando a técnica o tempo todo. E o que eu avalio para deixar eles serem graduados, aí depende muito da graduação. Cada faixa tem meio que seu objetivo e tem as coisas que o instrutor tem que avaliar para decidir mandar o aluno para exame ou não. Mas, assim, resumindo muito, seria sempre assim, técnica e comprometimento aí com treinamento, com certeza. Perfeito. Isso é uma coisa que eu busco nos meus alunos também. Eu digo, como é que eu falo para os meus alunos? Normalmente o aluno, quando ele paga a mensalidade, ele não paga só com o dinheiro dele, ele paga com o tempo dele. E se o aluno, não me interessa se ele está pagando a mensalidade, se ele não está dedicando o tempo dele, o esforço dele, esse é um aluno que não é o ideal. Muito menos para ser graduação mais avançada, né? Perfeito. Com certeza. Tá, vou fazer uma pergunta aqui da Ágata. Tá? Eu já vi ela aqui nos comentários também, então ela está assistindo, com certeza. Ela fez uma pergunta assim, eu gostaria de saber como as mulheres argentinas enxergam o Krav Maga, e se tem algum público feminino, e se ele tem um bom público feminino em suas aulas. Como é que é a diferença das mulheres aí da Argentina está treinando, e se tem alguma diferença em relação ao Brasil? Já que você deu aula em dois lugares. Primeiro, eu teria que perguntar isso não para um homem brasileiro para ter a resposta certa. Mas uma coisa assim que eu posso responder aí daqui é que a gente tem mais ou menos 40% de mulheres treinando aqui, em todas as graduações, nas graduações altas também. E, assim, sobre como é ser uma mulher argentina, aí, infelizmente, eu não vou poder ajudar muito. De repente, a gente faz um live aí com alguma aluna algum dia para poder responder isso um pouquinho melhor. Mas a gente tem muita procura de mulheres. Eu tenho a sensação, comparado com as aulas que eu vejo no Brasil, que aqui a procura das mulheres é um pouquinho maior, proporcionalmente.
E nas graduações altas também eu tenho um faixa marrom, então estatisticamente não é muito representativo, mas já entre as faixas azuis, que vem logo abaixo, eu tenho um terço de mulheres, mais ou menos, e é mais ou menos parecido com o resto das graduações, onde eu tenho 40%. Entendi. Realmente, na verdade, quando ela fez a pergunta, tenho certeza que eu não quis perguntar como é ser uma mulher na Argentina. Eu quis perguntar, do ponto de vista de instrutor, no Krav Maga, se tem alguma diferença do comportamento dela. Você respondeu do comportamento eu não vejo muita diferença também, não. Uma coisa que eu vejo justamente, talvez é menos diferença, assim, menos diferença não só especialmente, na verdade, no tratamento das pessoas em relação a elas. Assim, não tem... A pergunta até é meio complicada de responder, porque na aula é uma coisa diferente da cultura aqui da Argentina, assim, não só na aula, no país todo. Não tem muito isso de vamos conversar sobre as diferenças entre como funcionam as mulheres, como funcionam os homens. Todo mundo é tratado igual, todo mundo funciona igual e os resultados dos dois são iguais. Por isso também, talvez, a proporção seja bem próximo de 50-50. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora da Luciana, tá? A Lu. Ela perguntou o seguinte: o senhor participou da filmagem daquele filme, Operação Finale, correto? Exatamente. Perfeito. Então, você deu a consultoria lá de Krav Maga, ela achou muito bom isso, certo? Ela sonha interpretar alguém no cinema mais tarde, enfim, ela... legal. Modelo, etc. E, enfim, ela queria saber sobre a utilização do Krav Maga no filme e também como é ser instrutor de Krav Maga na Argentina, né? Enfim, como é que foi esse processo todo para você ir para aí? Mas, enfim, responde do filme primeiro, depois você pergunta como é que foi o processo para... Perfeito. Sobre o filme, foi bem interessante, foi uma experiência bem interessante em vários aspectos. Primeiro porque, assim, era um filme grande, assim, você sentia desde o início, desde a primeira entrevista que eu tive com o diretor, que era outro nível de produção, assim. Foi o diretor do filme, que na época foi o último filme de Star Wars, então, assim, era alguma coisa, era uma pessoa grande já. Quando chegava no set, dava para ver que assim, a cidade inteira, eram em cidades pequenas aqui perto de Buenos Aires que era filmado, eram as cidades onde tinha realmente acontecido aqueles acontecimentos, e assim, você via que a cidade inteira estava tomada pela produção do filme, as ruas inteiras fechadas com caminhões de material. Então, foi uma coisa impressionante nesse sentido. E uma coisa que eu achei mais interessante de tudo isso, assim, fora a parte de produção, foi o motivo pelo qual escolheram a Federação Sul-Americana, o motivo pelo qual escolheram a gente. O filme foi feito, um dos atores do filme, eu sempre esqueço o nome do ator, mas é aquele que fez o personagem do Duron, de Falda, e ele, assim, pelo que eu entendi, exatamente, ele deu aula de Krav Maga, ele treinou Krav Maga, tinha alguns atores que treinavam Krav Maga nos Estados Unidos, tinha até um faixa azul que treinava Krav Maga lá. Na produção tinha gente da segurança que dizia que dava aula de Krav Maga, mas eles, por mais que assim, tivessem gente próxima que pudesse, talvez, na opinião de algum leigo, dar a instrução que eles precisavam para o filme, eles tinham uma preocupação muito grande, Lior, exatamente, alguém está comentando aí o nome, tinha uma preocupação muito grande com a realidade histórica de tudo que acontecia. O produtor desse filme foi, eu sou muito ruim com o nome de ator, foi ator também de Star Wars, o Oscar Isaac. Ele foi produtor, foi ator do filme, foi produtor. Ele foi numa exposição que teve em Nova York sobre esse caso do Eichmann. Para quem não sabe, o filme conta como um grupo de Israel, de soldados de Israel, vieram até a Argentina procurar um nazista que estava escondido aqui para levar ele de volta para Israel para ser julgado. E a exposição contava essa história,
E o Oscar Isaac ele foi procurar a pessoa que fez toda a pesquisa para fazer a exposição e contratou ele assim para fazer a consultoria e para poder escrever o filme da maneira mais real possível. E como soldados que fizeram essa operação tiveram muita, como todas as operações do exército israelense, tiveram uma preocupação muito importante com o treinamento, com a preparação para essa missão, e a preparação deles incluía a Krav Maga, então a produção do filme queria absolutamente procurar alguma federação de Krav Maga que ensinasse o Krav Maga que era ensinado naquela época da operação. E a forma da Federação Sul-Americana de Krav Maga é justamente essa, que a gente mantém o Krav Maga do IME como era ensinado na época do IME, essa é a preocupação do mestre Kobe o tempo todo com a gente, a preocupação dos nossos instrutores o tempo inteiro, e eles ficaram sabendo disso e por isso procuraram a gente. E, bom, foi uma cena, se vocês olham o filme, foram 3 cenas muito curtas, foram segundos na tela, mas esses segundos foram horas e horas e horas de filmagem, e foi muito interessante ver como o diretor o tempo todo estava preocupado em saber o que aqueles soldados teriam feito naquela situação. E, bom, claro, eu pedi ajuda para o mestre Kobe para isso, porque ele que sabe resolver esse tipo de coisa. E o tempo todo, por mais que os outros graduados que tivessem lá, o Lior e o pessoal tivessem sempre tentando opinar, falando, não, eu acho que a gente tem que fazer de tal maneira, o diretor sempre olhava para mim, eu chamava o mestre Kobe, perguntava ao mestre Kobe como é que eles teriam feito, eu falava alguma coisa que podia ser totalmente diferente da opinião do pessoal que estava lá, e o diretor fazia o que o mestre Kobe dizia que era certo. E foi isso, os meus alunos participaram também, tem uma cena de treinamento que vocês veem que os 2 atores principais estão discutindo no meio de um treino e tem soldados treinando atrás, são todos alunos meus que treinaram especificamente para isso. E foi uma experiência cansativa e muito interessante. Legal. E a gente eu fiquei sabendo de uma história também aí que eles gastaram milhares de reais aí com sapatos. Para ver o quanto eles estavam preocupados, aí com o realismo, eles tinham comprado tênis da época, mandado fazer, e na Inglaterra, uma empresa que fazia material cenográfico histórico, então tinham importado esses tênis para 20 figurantes que estavam lá, só que o treino ia ser no tatame. Aí eu vi o pessoal colocando tênis para ir para o tatame, eu falei, eu acho que isso está estranho, deixa eu ligar para o mestre Kobe, vamos ver se de repente soldado naquela época treinava dessa maneira e usava tênis. Aí o mestre Kobe falou, não, naquela época eles não teriam entrado no tatame com tênis também não. Aí eu falei isso para o diretor deu para ver que ele ficou meio chateado, assim, perguntou, você tem certeza disso? Falei, eu tenho certeza, o mestre Kobe tem certeza, eu tenho certeza. Aí ele mandou todo mundo tirar o tênis, até deixaram perto, assim, para aparecer um pouquinho o tênis na cena, já que tinham gastado tanto nisso, mas eles estavam, a prioridade era ser o mais real historicamente possível e confiaram na gente nesse sentido. Perfeito. Essa história é legal. Imaginando a cara que o diretor fez quando você procurou ele. Coitado. Ficado muito feliz. Tá. O Felipe Caldas é meu aluno, ele é monitor. Ele fez o curso de monitor junto com alguns alunos seus lá na Cobilândia, e ele queria saber muito como é que seus alunos entendiam o mestre, como é que eles conseguiam entender o mestre lá. Porque entender espanhol eu acho que é mais fácil para quem fala português do que entender português para quem fala espanhol. Mas antes do senhor responder, deixa eu só falar aqui que, senhores, todo mundo que está assistindo a live aí agora, se vocês quiserem, vocês podem botar perguntas. Eu estou acompanhando aqui. A Cláudia já falou que você não é mulher, mas que a Agostina poderia responder aí como é que é. Tá? Eu estou vendo todos os comentários aqui, mas, enfim, pergunta, tá? Que a gente vai fazer a pergunta aqui para o professor também. Mas, enfim, voltando. Tá? E tinha mais uma pergunta dessa sua aluna também, que a pergunta estava em 2 partes, não? Da Agatha? É verdade. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá. Cadê? Tá aqui. Eu tenho uma pergunta, mas é mais uma curiosidade, né?
nas suas aulas, você sempre faz associações com física? É o seguinte, já entendi, já vi aquela pergunta. Nas minhas aulas, eu sou físico, tá? Ela é minha aluna. Então, eu sempre faço alguma associação com física, porque minha cabeça funciona assim. Ela descobriu que você é formado em química. Como? Não me pergunte. Está no site, está no site. Você site. faz alguma associação com química lá, com Krav Maga? Agora eu também estou curioso para saber isso. Eu sou, além de formado em química, eu sou bem nerd também. Mas em química a gente estuda muita física, com certeza não tanto quanto alguém que é formado em física, mas assim, são 5 ou 6 períodos de física e eu gosto muito disso também. E na minha aula, realmente, eu tento me segurar para não falar demais, mas imagino que eu devo fazer as mesmas associações. Eu consigo até falar de cálculo na minha aula de faixa branca de esquerda a direita, eu explico cálculo nisso. Eu tento fazer isso de um jeito que seja interessante até para quem não gosta de matemática, mas assim, sempre eu tento colocar um pouquinho de conhecimentos científicos por trás. Mas às vezes pela curiosidade, mas também porque eu acho que é importante as pessoas entenderem como o Krav Maga, a diferença de algumas outras técnicas, ele tem uma base científica e onde tudo tem um motivo para acontecer. Em nenhum momento, por mais que talvez nem todos os professores façam essa associação sempre, mas todos os nossos golpes acontecem daquela forma por um motivo que daria até para explicar, se o instrutor tivesse tempo, se isso coubesse na aula também, porque às vezes não é para explicar tudo a qualquer momento, claro. Mas a gente leva o peso dessa forma por algum motivo, a gente bate dessa forma por algum motivo, a gente bate nesse lugar por algum motivo, e é uma coisa até impressionante. Eu tenho até uma pergunta interessante para o mestre Kobe sobre isso, que algum aluno fez, como é impressionante entender como o IME, naquela época, com aquele conhecimento que ele tinha, ele conseguiu incluir tanto conhecimento de anatomia, de fisiologia, de física, de fisiologia, de tudo nessa técnica. É uma coisa impressionante para uma pessoa naquela época, naquela situação, ter colocado nessa obra dele. E sim, eu faço não especialmente com química, não tenho muita história com química para contar nas minhas aulas, mas eu falo muito de física, E para o aluno que perguntou aí sobre os meus alunos também no curso de monitor, uma coisa que acontece é que o mestre Kobe, por não ser brasileiro, por mais que ele fale bem português já, ele tem um vocabulário talvez um pouco menos amplo que talvez um professor que fosse brasileiro. Então, pelo fato de ele usar talvez menos palavras no total para dar as aulas dele, comparado com algum brasileiro, eu acho que pode ser por isso que os meus alunos não têm muito problema. No primeiro dia, eu ajudo um pouquinho na tradução, mas já nos dias seguintes, eles já entenderam mais ou menos o que significa cada palavra que o mestre usa, e a partir do segundo dia já tá muito fácil. Eu estou até vendo alguns alunos meus aí no chat, comentando como eles estão conseguindo entender, e a gente está falando aqui muito mais rápido do que fala o mestre Kobe, talvez um pouco mais enrolado, e eles estão entendendo bem, nunca reclamaram de problema, não. Muito bom, muito bom. Sobre a questão que você falou, que é impressionante como o IME conseguiu naquela época botar tanto conhecimento dentro da técnica, né? O professor Henrique, quando ele estava dando aula para a gente falava, sabe, toda aula, a gente tem aquele momento de falar, então é assim. Aí sempre que a gente fazia essa cara para ele olhava para o quadro, para o IME, olhava para mim, falava, ele pensou em tudo, filho, em tudo. Ele pensou em tudo. Impressionante. É verdade, isso é uma coisa que impressiona todo mundo, tá? Bom, vamos fazer a próxima pergunta aqui. Eu vou juntar duas perguntas em uma, porque é mais ou menos a mesma coisa. O José Raimundo ele perguntou, tá? Se já aconteceu em algum momento de você querer desistir do Krav Maga. E o José Batista ele perguntou aqui ao vivo, como é que você faz para superar quando você tem uma matéria, você tem muita dificuldade, se é que você tem dificuldade alguma, pode ser da PETA, sei lá, de qualquer coisa, mas como é que você faz para lidar com isso? Quando você tem muita dificuldade, como é que você faz para não desistir?
Tá? São duas perguntas, uma um pouco mais ampla, outra não, mas eu acho que elas casam bem. Então, Claro. eu vou juntar, não, a gente não para hoje. Vamos lá. Perfeito. Não, pensar em desistir nunca aconteceu, nem pensar em desistir de ser aluno, nem pensar em desistir de ser instrutor, isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Para quem estava na live do Mestre Cláudio, que o Mestre Cláudio deu uma live com o Rock semana passada, ele teve uma resposta que eu achei muito bonita para isso. Eu acho que a live do Mestre Cláudio ainda está, talvez o Rock tenha colocado online, nesse caso eu não vou contar a resposta do Cláudio, procurem. Tá no IGTV. Oi? Tá no IGTV do Rock, é só ir lá. Tá no IGTV, então procura lá a resposta do Cláudio, que eu não vou conseguir responder melhor do que ele de maneira nenhuma. Mas, não, assim, pensar em desistir nunca aconteceu. Desde o início do meu treino, eu parei no total 3 meses. Na época do meu vestibular, eu parei de treinar um pouquinho para me focar no vestibular, mas foi a única vez que eu tive que fazer alguma pausa e foi bem difícil. Eu não aconselho fazer isso. Acho que foi uma escolha muito ruim da minha parte, porque, assim, ficar só focado no estudo, assim, sem ter alguma coisa para desviar um pouquinho a mente, eu acho que não é uma boa ideia. Acho que eu teria sido muito mais produtivo se eu tivesse diminuído, pelo menos em termos de treinamento, mas não parado. Eu acho que eu teria tido resultados até melhores tendo tomado essa decisão. E sobre o que acontece quando eu encontro alguma coisa difícil no Krav Maga, eu fico muito feliz. Esse é o tipo de desafio. É difícil encontrar coisa muito complicada, porque uma das coisas lindas do Krav Maga é justamente a sua simplicidade. O que eu acho mais impressionante é quando a gente vai aprender alguma técnica contra alguma coisa que parece quase impossível, e aí o mestre Kobe mostra, já parece fácil demais quando o mestre Kobe mostra, e aí você treina algumas vezes e você vê que, bom, precisa treinar mais para sair melhor, para sair mais perfeito, mais preciso, mais rápido, tudo isso, mas que o tempo todo, até nas faixas mais graduadas, são técnicas simples. A partir da faixa azul, eu comecei a ter umas técnicas que eu achei um pouco mais desafiadoras para fazer, não para funcionarem, mas para fazer essas técnicas do jeito que eu queria que elas saíssem. E, por sorte, eu tinha o mestre Kobe para guiar nisso. O mestre Kobe sempre tem aqueles momentos que você não consegue fazer a técnica, não sai de jeito nenhum, aí chega o mestre Kobe, te olha com uma cara de como assim, é simples, é só fazer tal coisa. E aí você só faz aquela coisa aqui na ponta e a coisa funciona. E, se não, também tinha muito bons companheiros de treino, com os quais assim, a gente podia ficar treinando mais tempo depois da aula, para aperfeiçoando cada técnica, para, no final, sair daquele jeito que eu queria que saísse. Então foi isso. Assim, encontrei algumas dificuldades e sempre fiquei muito feliz de encontrar elas. Com certeza. Não é raro, tá? Eu já vi várias pessoas comentando a mesma coisa. E quando a gente pergunta alguma coisa para o mestre Kobe, a resposta que vem é tão mais simples que a pergunta, que você se sente um idiota de ter perguntado. Exatamente. É sempre assim. Por que eu não pensei isso? Estou complicando um negócio que é fácil. É muito comum isso acontecer, de verdade. De verdade mesmo. Tá? Tem mais algumas perguntas que chegaram ao vivo aqui, eu vou fazer, mas tem uma pergunta que o Nemias fez, um aluno meu, que ele fez, fugindo completamente do assunto, que ele perguntou qual o alimento indicado para pré e pós-treino. Eu acho essa uma pergunta muito interessante para responder. Primeiro, eu sou químico e sou professor de Krav Maga. Na verdade, sou professor de Krav Maga e sou formado em química. Me considero muito mais professor de Krav Maga do que químico. Mas eu acho que esse tipo de coisa é importante que o pessoal entenda como cada profissional, como um profissional vai te ajudar muito melhor com as coisas do que alguma pessoa que tem uma pequena noção do assunto. Para a gente fazer o curso de instrutor, a gente precisa passar por curso de nutrição para atleta, só que o que a gente vai poder te responder nesse sentido não se compara com o que um nutricionista vai poder te responder nesse sentido. Do mesmo jeito que você vai procurar o professor Carlos Primo para ter uma aula de Krav Maga, não vai procurar alguém que aprendeu pelo YouTube, eu acho que também é importante
para esse tipo de dúvida, procurar um profissional de nutrição, em vez de procurar alguém que talvez a gente tenha experiência, a gente fez um curso, mas assim, é uma experiência muito pequena comparado com o que um profissional vai poder fazer. Ele vai precisar saber muito sobre você, ele vai precisar te avaliar, ele vai precisar fazer muita coisa e, bom, ele vai ser a pessoa certa para poder te indicar isso. Qualquer coisa que eu fosse te falar agora, sem te conhecer, seria, na minha opinião, até meio irresponsável da minha parte. Perfeito. Eu não poderia responder melhor. Muito bom. Mas a pergunta é muito boa, tem que se preocupar com isso. A nutrição, o que você come vai fazer diferença. Mas se preocupa com alguém que vai poder te ajudar da melhor maneira e não sou eu. Com certeza. Isso que eu acho que é um dos diferenciais da Federação Sul-Americana, que é a FMH. A gente se preocupa com a fonte da informação. Quer dizer, eu lembro que o senhor comentou uma vez que o aluno estava perguntando, poxa, mas você vai passar a semana inteira aí no Rio treinando e as aulas que tem aqui? Eu paguei a mensalidade. Falei, pois é. Aí eu lembro que o senhor falou assim, verdade, esse mês eu deveria cobrar o dobro, porque eu vou voltar com muito mais conhecimento, com muito mais energia, muito mais empolgado e a semana o resto do mês vai render 3 vezes mais do que se eu não tivesse vindo para cá. Exatamente. Muito preocupado com tudo isso. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida. E eu acho também que o fato do nosso curso de instrutor ser do jeito que ele é, também é muito importante também nesse sentido, assim, porque não é preciso, talvez, o fato da gente ter estudado essas coisas que nos dá também a noção de que tem muita coisa para saber nesse assunto e que não pode responder qualquer coisa. Então, assim, não estou respondendo isso da total ignorância. Eu acho que eu respondo que tem que procurar a ajuda de uma pessoa melhor pelo fato de saber o que eu sei de nutrição, e eu acho que é um conselho que tem que levar para tudo, tá? Para a parte médica, para a parte de nutrição, para a parte de treino, para tudo. Procurar o melhor nisso e não qualquer um. Perfeito, perfeito. Bom, tem 2 perguntas aqui que eu vou querer com certeza que você responda, tá, professor? Uma é o Salatiel que perguntou. Ele perguntou quantas academias tem aí na Argentina e como é que está a situação dessas academias em meio à situação da pandemia, tá? É só uma pontuação que eu queria fazer a respeito ainda daquela questão da informação e da fonte. Eu escutei em algum lugar recentemente uma história que diz mais ou menos o seguinte: em situações de crise, você tem que tomar muito cuidado, porque os idiotas estão cheios de certezas e os inteligentes estão cheios de dúvidas. Então, exatamente. Cuidado com gente que sai falando que tem certeza de muita coisa aí, porque de verdade mesmo, principalmente em relação às incertezas desse mundo aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não conhece tudo, né? Isso é verdade mesmo. Exato. O nome disso, eu espero não falar uma besteira com o nome, assim, mas eu acho que o nome disso é efeito Dunning-Kruger, eu acho. Se vocês procurarem sobre isso. É mesmo. Mas tem um gráfico que explica, que mostra assim, como a pessoa que sabe menos tem muito mais certeza do que está dizendo, e aí, com o tempo você vai se dando conta justamente do que você precisa aprender, até realmente ter o conhecimento suficiente para poder achar, bom, eu acho que eu sei alguma coisa sobre esse assunto. Verdade. Não, todo mundo que já foi adolescente já passou por isso, com certeza. Tá, vamos voltar à pergunta do Salatiel, que com certeza eu falei demais e o senhor esqueceu. Sobre as academias e sobre a situação delas, quantas são e como é que está a situação nessa pandemia. Bom, quando eu comecei em muitos lugares. Eu comecei dando aula em 5 lugares diferentes, quando eu cheguei aqui na Argentina, por vários motivos. Primeiro, porque eu não conhecia a cidade suficiente ainda para saber qual era o lugar certo. Então, assim, eu cheguei, estudei muito lugar, antes de começar a dar aula, teve um tempo de preparação, mas nada comparado com a experiência de estar dando aula nesses lugares. Então, comecei em muitos lugares, e depois eu fui focando o meu esforço assim, em lugares mais específicos. Agora, a gente tem dando aula, a gente tem 3 instrutores aqui que estão dando aula, eu mais 2 instrutores. Eu dou aula numa academia minha no Centro Argentino de Krav Maga. Eu dou aula só nesse lugar, de segunda a quinta.
Tem o instrutor Nicolás, que é faixa marrom, que dá aula num bairro aqui chamado Belgrano, e ele também tem um centro de Krav Maga Belgrano, e ele dá aula só nesse lugar. E a gente tem o instrutor Christian, que se formou há um pouquinho menos tempo, que vai começar a dar aula na cidade de Lanús, que é uma cidade que tem aqui perto. E, por enquanto, são os 2 lugares onde a gente está tendo aula de verdade e o próximo lugar a ter. E como está aqui com a pandemia, eu tenho a sensação, bom, depois que começou, não passei mais pelo Brasil, claro, então minha visão sobre o Brasil vem muito mais pelas notícias do que por estar sentindo, mas eu tenho a sensação de que a quarentena aqui está muito mais controlada e muito mais séria, talvez. Não sei se eu estou usando palavras muito fortes, mas aqui, desde que começou, está realmente proibido sair de casa, a não ser por algum bom motivo. Então, assim, só está funcionando supermercado, farmácia, comida. Teve gente multada, teve gente presa por sair de casa sem e está andando por onde não deveria andar. 2 semanas atrás, autorizaram a gente a sair para correr ou para fazer exercício físico em volta das praças ou em volta de casa na madrugada. Só pode sair depois de 8 da noite ou antes das 7 da manhã. Eu acho que agora ampliaram um pouquinho o horário, não tenho certeza, mas assim, para ter noção de como a coisa aqui tá séria. E, bom, dá para ver o resultado, assim, tem muito pouca morte comparado com outros lugares, e as academias, claro, não estão funcionando de maneira nenhuma, e por enquanto não tem nenhuma previsão de quando vai abrir isso. O governo ajudou muito também em alguns aspectos. Então, assim, a lei sobre o aluguel também mudou um pouco para facilitar para as empresas não fecharem. Por enquanto, a gente está bem, não tem nenhuma previsão de, assim, está bem no limite do possível, não tem nenhuma previsão de nenhuma das academias fecharem ou terem problemas muito sérios por causa disso. Especialmente por causa dos alunos que continuam colaborando com manter a academia, o Krav Maga funcionando, então estão recebendo aulas pelo Zoom. Aula não, treino pelo Zoom, como imagino que vocês estão recebendo com o professor Carlos Primo, e com isso a gente está conseguindo manter as coisas funcionando bem. E é isso, por enquanto, sem nenhuma previsão de quando as coisas vão voltar, mas com certeza de que as coisas vão voltar e vão voltar bem. Talvez não tão fácil como antes, mas vai voltar bem e vai voltar por cima. Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eles perguntam isso, o fato de que a academia está fechada não quer dizer que a gente não está trabalhando. E o Lucien é a prova viva disso. Está trabalhando pra caramba aí com o Krav Maga e com tudo isso que a gente está fazendo para poder entregar o máximo possível para os alunos. Eu acho que é o que está acontecendo com todo mundo. Né? Estou vendo aqui em casa também com a minha namorada e o irmão dela, e eu também, está todo mundo tendo muito mais trabalho agora em casa do que tinha. Eu estou com saudade, eu estou esperando voltar a dar aula 6 horas por dia para poder descansar. Verdade. Verdade. Muito bom. Tem uma pergunta da Augustina aqui, tá? Que é o seguinte: vocês podem contar alguma anedota? Eu acho que é assim que ela escreveu com o mestre que vocês gostem particularmente. Eu acho que é para nós dois essa pergunta, né? Eu deixo você responder primeiro. Você é bom em contar histórias. Sou bom em contar histórias? Caramba! Pior que eu não pensei em uma história legal para contar aqui. Mas... Eu também. Na verdade, eu estava jogando para você para ter tempo de pensar em alguma coisa. Para ter tempo de pensar. Inteligente pra caramba. Na verdade, o maior aprendizado que eu tenho com o mestre, normalmente, toda vez que eu me encontro com ele, ele fala alguma coisa que fica em minha cabeça, né? E no último encontro que a gente teve de instrutores, no último encontro não, né? Na verdade, isso tem muito tempo. Eu estava no Rio de Janeiro, no Krav Maga 2010. Eu lembro que era um evento importante, Krav Maga 2010. Aí tinha uma foto, sabe, na academia, assim, que estava fazendo a publicidade de outra arte marcial, acho que era jiu-jitsu. E aí nessa foto tinha uma cena assim que eu fiquei impressionado. Eu era faixa amarela na época, né? Aí tinha
uma pessoa, atrás dele tinha um cara dando um mata-leão nele, assim, ele estava de barriga para cima, tinha um cara embaixo dele dando um mata-leão. Tinha um outro cara dando um armlock num braço, outro cara dando uma chave de braço no outro braço também. Tinha um cara dando uma chave na perna e tinha outro cara dando outra chave na perna. Tinha um cara com o joelho no peito dele de um lado, outro cara com o joelho no peito. O cara tava todo assim. E tinha uma frase de impacto lá que não cabe repetir aqui, né? Jiu-jitsu é a arte. Aí eu olhei, aí eu falei, nossa, como é que sai disso? Aí eu fiz a genialidade, né? De qualquer faixa amarela que já foi faixa amarela, com certeza. Já fez esse tipo de estupidez. Eu fiz. E aí o mestre chegou, passou assim, e falou, pô, mestre, assim, com todo respeito, mas como é que sai disso? O mestre olhou para a foto, olhou para minha cara, falou, desistindo aqui não é, né, filho? Boa tarde. E foi andou. Muito bom, muito bom, muito bom. Caramba. Eu não sei se ele quis ser tão profundo assim, mas isso ficou na minha cabeça para sempre. Para sempre. Porque Krav Maga não é questão de ganhar ou perder, sabe? Se você bater 3 vezes, não resolve a situação. Então, tem que sair. Foi dizer o quê? Morre? Então, claro. Minha cabeça, de verdade. E isso Muito era a bom. faixa amarela. Que marcou. Ah, não, eu acho que eu te dei tempo, professor. Minhas histórias também são bem parecidas, assim, com ele. Eu sempre falo que o momento que eu mais aprendo Krav Maga são os dias que eu tenho a sorte de, não sei, estar no carro dele, indo para dar algum curso, ou indo para algum seminário, ou indo para alguma coisa que o mestre Kobe que a gente tem um tempo para falar, e, na verdade, a gente tem um tempo para eu escutar ele, e o interessante é que esses ensinamentos não vêm em situações onde ele para e parece que, vem cá, eu vou te ensinar alguma coisa sobre história, eu vou te ensinar alguma coisa sobre Krav Maga. São pequenas respostas que ele tem, assim, para coisa que acontece na vida. Pode ser, sei lá, algum vendedor no sinal passou e ofereceu alguma coisa e vai ter algum comentário sobre isso que você vai parar e pensar, é interessante. E é uma coisa que eu vejo o tempo todo, é uma coisa que me impressiona muito, como qualquer situação que aparece para o mestre, ele consegue tirar daí algum ensinamento. E, por exemplo, aqui a gente tem, depois dos exames de faixa, a gente tem uma mini palestra do mestre, onde as pessoas fazem perguntas, e tem todo tipo de pergunta, assim, tem perguntas muito interessantes, e tem pergunta que você acha até meio simples demais, digamos. E as coisas que ele consegue responder a partir dessas perguntas simples e aparentemente sem nenhum interesse, eu acho muito impressionante. Então, acho que é isso que eu diria que me chama a atenção, assim, de histórias do Max. São todas as várias vezes onde ele conseguiu tirar alguma coisa muito profunda de algum acontecimento tão pequeno. Verdade. Eu lembro que na semana do Krav Maga, para quem acompanhou, teve uma pessoa que comentou assim, eu já fiz por 5 quantos anos de taekwondo, ou de alguma outra coisa assim, eu já viajei para vários países, conheci pessoas que treinam há não sei quanto tempo, décadas, e essa é a primeira vez que eu escuto um mestre falar. Porque, de verdade, quando o mestre Kobe abre a boca, é um mestre falando, tá? Inclusive, quem quiser assistir a masterclass dele, vai acontecer amanhã, tá certo? Às 11 horas da manhã, horário daqui do Brasil mesmo. Ele vai falar em português, o professor Luciano vai traduzir para espanhol, todo mundo convidado. Vou botar o link aqui de novo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, já vou botando. Pronto, tá aqui. Aí você já pode se inscrever para poder participar, tá certo? Então, eu vou fazer aqui mais 2 perguntas, tá, professor? Porque a gente já está falando aqui há quase 1 hora. Tá? Já? Passa rápido. O tempo passa rápido, mas enfim. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão entrando. Isso é muito bom. Eu estou marcando legal, aí o gostei, eu estou muito feliz com isso. Tá, vamos lá. A primeira pergunta foi da Cláudia, minha esposa está aqui, ela merece que a gente pergunte, né? Claro. E outras pessoas perguntaram coisas parecidas também. Foi o seguinte, o senhor já deu aulas no Brasil e dá aula na Argentina agora, tá? O senhor identifica alguma diferença no tipo de aluno que você encontra? Questões culturais mesmo. E quais são essas diferenças, né, entre Buenos Aires e Rio de Janeiro? Que você encontrou para poder, do ponto de vista de instrutor de Krav Maga dentro das aulas? Uma diferença, uma coisa que eu vejo, eu não saberia definir isso muito bem. Eu tenho medo de falar alguma coisa que vai parecer errada. Eu vejo que os alunos daqui
parecem muito mais com os alunos que existiam no Krav Maga na época que eu comecei a treinar. Não saberia exatamente dizer por quê. Talvez seja porque aqui está começando agora e quando eu comecei a treinar o Krav Maga também estava no seu início, mas eu tenho a impressão que eu vejo mesmo o espírito nos alunos que eu tenho aqui, que eu via naquela época e que eu vejo diferente agora. Não estou falando que era melhor, também não entendo errado, assim, não estou falando que era melhor antes ou que é melhor agora, mas eu sinto uma diferença que eu já tentei parar para entender onde é que estava essa diferença, consegui ver, mas tem uma diferença e estou há alguns anos tentando entender onde ela está e ainda não consegui achar. Verdade. Bom, eu acho que isso também é muito característica do professor também, né? Porque a gente acaba deixando nossa identidade no aluno de alguma forma. Eu lembro que uma das coisas que a gente para reparar no exame, principalmente quando a gente vai para o Rio de Janeiro, que tem exame de faixas verdes lá, e mais, você consegue identificar de que estado o cara é pelo sotaque que ele tem na matéria. Que por menor que seja, a gente fala a mesma língua, é a mesma matéria, a gente vem do IME e tudo mais. Por mais que a gente tente fazer perfeito, sempre tem alguma coisa que é do instrutor que fica. E não tem muito o que fazer nesse sentido. Por isso que a gente vai para o Rio de Janeiro o tempo inteiro, para tentar ficar o mais perfeito possível, o mais próximo possível. Mas talvez seja isso também, né? A característica que você levou consigo, né? O comentário da Cláudia também aqui no chat foi bom, assim, pode ser que são os alunos pioneiros que têm essa diferença, pode ser por aí. Verdade. Você vê os alunos do Cláudio, os alunos do Márcio, ele tem esse, né? Pela base, você vê pela base, você já vê, por mais que vários estejam fazendo a base certa, você vê que por mais que esteja certa, você sabe de onde ele vem, aquela pessoa. Exatamente. O Mescov, ele fala que, pelo jeito que o aluno fecha a mão, ele sabe se ele tem capacidade de ser instrutor ou não. Exatamente. Bom, teve uma pergunta aqui também do Adilton, tá? E é uma pergunta bem específica. Ele perguntou quanto tempo de treino para passar do primeiro para o segundo Dan, e se o senhor puder falar de forma geral, qual a diferença básica entre a matéria da faixa preta primeiro para o segundo Dan? Ele perguntou aqui. Tá, sobre o treino, eu demorei 8 anos para passar do primeiro para o segundo Dan. Eu ainda estava no Brasil quando eu peguei o primeiro Dan. Durante meu primeiro Dan, eu me mudei para a Argentina. E aqui, meu objetivo, quando eu estou aqui, é tentar ir a cada 2, 3 meses, passar 10 dias no Rio. Isso que eu procuro fazer, isso que eu consegui manter mais ou menos até começar essa nova realidade. E claro que não dá para avançar tão rápido estando mais longe. Então, esse foi o tempo. E a principal diferença entre a matéria de primeiro e de segundo Dan, essa é uma pergunta que eu não saberia responder. Eu já vi boa parte da matéria de segundo Dan e eu vejo muita diferença entre a matéria da faixa preta para a matéria de faixa marrom, por exemplo. Mas entre o primeiro e o segundo Dan, talvez eu não tenha ainda recurso suficiente com a matéria do segundo Dan para poder opinar sobre isso. Aliás, é interessante porque daí vem também uma regra que a gente tem no Krav Maga, que você tem que dar aula para pessoas, você não pode dar aula para uma pessoa da sua graduação e você não pode ter aula com alguma pessoa da sua graduação, com algum companheiro de treino seu, porque até se ele for muito melhor do que você, o recuo que ele tem sobre aquela técnica é outro. Assim, eu sei que eu vejo a minha matéria de faixa marrom de uma maneira totalmente diferente do que eu via quando eu era faixa marrom, por mais que eu já estivesse dando aula naquela época. E talvez seja por isso que eu não consiga responder bem essa pergunta. Mas quando eu for terceiro Dan, me pergunta de novo, eu te respondo. Muito bom, muito bom. A Sandra aqui, minha aluna, está dizendo que ela participou de uma aula. Vou contar a história aqui rápido para quem não é meu aluno entender. Um belo dia que eu ia dar aula aqui, aula não, eu treino, porque a gente não está dando aulas pelo Zoom, a gente está fazendo revisões com os alunos para que eles possam continuar tendo Krav Maga na sua vida aí ao longo dessa pandemia toda. E aí, faltando 5 minutos para minha aula, faltou luz. Aí eu não tinha como dar aula, não é nem questão de nada, sei lá, podia usar o 3G, mas não tinha luz, as pessoas não iam me ver na câmera.
Aí eu entrei em contato com o professor Luciano, pô, eles podem participar da sua aula. Aí o professor Luciano deu aula em português e em espanhol. Esse aí, e aí a Sandra está comentando aqui que adorou a sua aula, parabéns pela sua didática, tá certo? Obrigado, Sandra. Foi um prazer ter vocês aí na minha aula também. E o Felipe está comentando que no curso de monitores, ele fez dupla com alguns alunos no seu treino aí, no treino que sempre foi muito bem, gostou muito dos seus alunos. Certo? Estou pontuando aqui só para eles saber como é que foi, tá? Bom, eu vou fazer a última pergunta aqui agora, porque já está acabando a live, e já vai dar 1 hora de live, não tem por que a gente ficar 2 horas aqui, senão, se deixar, a gente fala até amanhã. Pois é, falar de Krav Maga, a gente pode ficar até começar a próxima Masterclass do Mestre, a gente conseguiria continuar conversando. Mas... Certeza, facilmente. Tá, então quem perguntou essa daqui foi o Batista, tá certo? Ele é meu aluno, faixa laranja também. Ele perguntou o seguinte: como é que você definiria a importância do Krav Maga na sua vida hoje? A importância do Krav Maga na minha vida? É meio complicado porque eu não entendo a minha vida sem o Krav Maga. Acho que essa é a importância que ele tem para mim. Eu comecei Krav Maga há tanto tempo e sempre foi uma coisa tão central, já desde que eu sou aluno. Eu participo, na época que comecei a treinar, o Mestre Kobe dava aula de segunda a quinta também, de 5 às 9, e todas as aulas que eu podia fazer, eu fazia, e depois, ainda de novo, assim, agradeço os companheiros de treino que eu tinha naquela época, porque a gente ia para a praia depois e ficava treinando sobre as coisas que a gente tinha treinado no dia, para estar o melhor que a gente pudesse estar. E, bom, isso foi... Assim, desde o início, o Krav Maga ocupa pelo menos 1/4 do meu dia, e agora como instrutor, então, assim, é o centro da minha vida. Então, eu sei que é uma resposta talvez não muito criativa, mas assim, agora é tudo na minha vida, e desde que eu comecei foi desse nível. Eu não estaria aqui na Argentina se não fosse pelo Krav Maga. Talvez estivesse no laboratório reclamando que eu estou repetindo o mesmo experimento várias vezes seguidas até alguma coisa funcionar se não fosse o Krav Maga. Assim, eu não estaria em um lugar totalmente diferente. Eu estou muito feliz com o lugar onde o Krav Maga me levou. Muito bom, muito bom. Então, para fechar aqui com chave de ouro, tá? Eu vou deixar o Luciano encerrar a live com os recados que você quiser dar, das suas redes sociais. Mas antes eu só queria marcar mais uma vez, eu já falei algumas vezes aqui hoje, que amanhã o professor Luciano vai estar ajudando também na Masterclass com o Mestre Kobe, tá certo? Ela vai ser em espanhol, mas o Mestre Kobe ele vai falar em português e o Luciano vai estar lá traduzindo. Então, todo mundo que quiser ter uma pequena dose a mais do que foi a semana do Krav Maga, vale a pena, tá certo? Assiste, vai ser às 11 da manhã. Então, com certeza vai ser uma oportunidade excelente. Só queria comentar uma coisa, isso que você está dizendo que o Krav Maga é tudo em sua vida, fica claro, eu aprendi recentemente, parece frase de Facebook, mas é real isso, que a gente não deve escutar o que as pessoas falam, né? A gente tem que escutar o que as pessoas fazem. E, de verdade, o contato que eu tenho tido com o professor assim, recentemente, até de trabalho mesmo, a gente pede para ele fazer uma coisa, ele faz 10 vezes mais do que você esperou que ele fosse fazer. E ele está sempre procurando fazer, entregar e tudo mais. E principalmente quando é relacionado ao Krav Maga. Aí você vê o espírito nerd dele crescendo para lá, e ele estudando, e pensar que não, ele já está dominando as coisas que você pediu para ele mais do que você mesmo. Isso é muito claro e é o que eu tenho visto realmente funciona. Então eu vou deixar a palavra com você aí, pode encerrar à vontade e, enfim, a palavra é sua. Eu sempre ouvi do mestre: faça, mas faça certo. Então, é isso que eu tento fazer nesses assuntos. Eu lembro de uma vez, até falando dessas histórias do mestre, eu estava treinando com os meus companheiros de graduação, e a gente estava treinando para o exame, e em algum momento ele se aproximou da gente assim, e falou que ele viu que a gente estava treinando, e o comentário dele assim não foi para parabenizar a gente pelo treino, foi para mostrar assim o que mais a gente podia treinar para estar melhor ainda. E sempre foi isso que eu aprendi com o Mestre Kobe. É o que eu tento
tento aplicar sempre que possível. E sobre as redes sociais, primeiro, se tem alguém aqui que não é aluno nosso, primeira coisa, as redes sociais do Mestre Kobe, da Federação Sul-Americana, no Facebook, KMH Mestre Kobe, no YouTube, KMH das Américas, e a nossa página, kmh.com.br, é o primeiro lugar onde eu aconselho vocês a buscarem informações de qualquer coisa. E querendo ver um pouquinho como estão acontecendo as coisas na Argentina, a gente tem mais coisa no nosso Instagram, mostrando as aulas. Procurar no Instagram kmh.ar, no Facebook também, facebook.com/kmh.ar, para ver um pouquinho assim especialmente sobre os nossos alunos treinando e sobre como são as coisas por aqui. Queria agradecer a presença de tanta gente. Queria agradecer a presença de meus alunos também, que vieram para escutar-me falar português. Espero ver todo mundo na Masterclass amanhã. Vai ser muito interessante. Trabalhamos muito aí para isso acontecer. E vai ser muito lindo escutar o Mestre Kobe falando por tanto tempo. O pessoal do Brasil vai conseguir também aproveitar, porque o Mestre Kobe vai falar em português e depois eu vou falar em espanhol, então vai ser entendível para todo mundo. E por mais que vocês tenham participado da Semana do KMH, que eu tenho certeza que todos os alunos do Carlos Primo participaram, por mais que seja para escutar de novo a mesma coisa, com certeza tem alguma coisa nova para entender, pelo menos, que eu tenho a impressão que, com certeza, a gente nunca entendeu tudo que o Mestre Kobe tinha para falar, por mais que a gente por mais que seja muito simples e que a gente tenha ouvido várias vezes, sempre tem algum nível de compreensão assim que a gente pode tirar mais daquela situação. Então, estejam aí. Obrigado pelo convite, Carlos Primo. Obrigado a todos por assistir e a gente se vê amanhã. Com certeza, na Masterclass com o Mestre Kobe. Tá certo, um abraço, professor. Obrigado, Carlos Primo. Tchau. Tchau. Muito bom, obrigado pelos